conhecido, com certeza os irmãos não terão dificuldade Deus, aleluia, para compreender não só a leitura, mas tudo aquilo que Deus quer falar conosco nesse texto que é bem conhecido. O capítulo de número 26, não só o 26, como os capítulos também anteriores, fala de um momento de crise, de um momento de dificuldade, e nós acreditamos, irmãos, não na questão de maldição hereditária, mas nós vamos observar que Abraão vai passar por um momento de crise, por um momento de dificuldade, e automaticamente seu filho também está passando pelas mesmas situações que o pai passou outrora. Eu não vou classificar essa situação como uma maldição hereditária, mas é possível que um filho possa passar pelas mesmas dificuldades que o pai passou outrora. Mas isso não significa que o pai não foi bem sucedido, que o filho também não será. Isso também não significa que se o pai foi bem sucedido, o filho não vai ser. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. aleluia, amém, controle das nossas vidas. Mas eu gostaria nessa noite aqui, em rápidas palavras, dentro do texto que acabamos de fazer menção, eu quero ler com os irmãos o versículo de número 1, que já está na tela, o capítulo de número 26, e daí nós vamos entrar mais a fundo na história. Vamos ler o versículo 1, capítulo de número 26, todo mundo juntos, vamos lá? E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Vamos entender aqui, irmãos. Havia uma fome. E o mais interessante é que essa fome, ela é a segunda fome. O texto fala da primeira fome e o texto fala da segunda fome. A primeira fome aconteceu nos dias de Abraão. Só que essa agora foi bem maior do que nos dias de Abraão. E nós entendemos, irmãos, quando nós falamos de fome, ou quando nós falamos de escassez, quando nós falamos de seca, nós estamos falando de crise. E eu gostaria nessa noite, na minha simplicidade, de abordar o seguinte tema: como agir em tempos de crise. Como nós devemos agir em tempos de crise? Como você deve agir em tempos de dificuldade? Como você deve agir em tempos de aflição? E vale a pena ressaltar que a crise existiu no tempo de Abraão, existiu no tempo de Isaque e continua também existente nos nossos dias. A crise faz parte da vida de todos nós. Só que o importante não é o que acontece, mas sim o que nós estamos fazendo com aquilo que está acontecendo. E nós vamos observar nesse texto que aconteceu uma série de coisas, mas o importante não foi o que aconteceu, mas foi o que Isaque fez com aquilo que estava acontecendo. Então o importante, irmãos, não é o que acontece, mas é o que eu faço com aquilo que me acontece. Muita coisa está acontecendo na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, de modo geral, no mundo, na sociedade. Mas o importante não é o que está acontecendo, mas como eu estou me comportando com aquilo que está acontecendo. Amém, Jesus. Nos dias em que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas desistindo e outras reagindo. E nos dias de crise, nos dias de dificuldade, vamos ser muito sinceros aqui, irmãos. Nós já vamos entrar no texto, mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Acabou de acontecer recentemente aí, essa catástrofe que aconteceu no Alto da Serra e alguns outros bairros, atingiu os lojistas, comerciantes e por aí vai. Agora Tereza ficou indo de mal a pior. E no pensamento de alguns, quando vem a crise, quando vem a dificuldade, a primeira coisa que vem na mente é o quê? Vamos embora da cidade. Vamos partir para outro local, para outro lugar. Nessa cidade não dá para ficar mais. Essa cidade está seca, ela não tem prosperidade, ela não vai para frente. É o primeiro pensamento que vem quando surge uma crise.
Mas o interessante, irmãos, é que não adianta você querer fugir da dificuldade. Porque se você quiser fugir da dificuldade que surgiu em Petrópolis, já vou lá morar em Trejinho, daqui a pouco vai surgir um em Trejinho. Ah, daqui a pouco surge um em Trejinho, não, eu vou morar no Rio de Janeiro. Daqui a pouco vai surgir uma dificuldade no Rio de Janeiro. Então, dificuldades elas vão existir em todos os lugares. Mas o importante é nós estarmos cientes de que Deus está nos conduzindo. Amém, Porque o que Jesus, vai aleluia. fazer vencer a crise, a dificuldade é a condução de Deus, é você estar direcionado. Jesus, aleluia. Por que muitas das vezes nós não vencemos? Porque não ouvimos a voz de Deus e andamos segundo as nossas vontades. E a primeira coisa que nos chama a atenção, eu vou repetir novamente, o texto diz: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2 agora, por favor. Vamos ler todo mundo junto. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Vamos lá, irmãos. A crise está acontecendo e Isaac tem uma vontade. Ele tem um desejo. E ele vai expressar esse desejo e essa vontade. Qual é a vontade de Isaac? Descer para onde? Para o Egito. E por que ele queria descer ao Egito? Porque ele percebeu que todas as pessoas que estavam passando por aquele momento de crise e dificuldade, no meio dos filisteus ali em Gerar, tomaram a atitude de quê? De deixar as suas casas e descer ao Egito, porque no Egito tinha provisão. Só que eu não tenho que ir para um lugar porque alguém está indo. Eu tenho que ir se o Espírito estiver me conduzindo. Isso, aleluia. Senhor, me desculpa, não estou jogando piada para ninguém, mas a gente percebeu algumas pessoas no momento de crise e começou todo mundo: não, vamos para Portugal. Porque Portugal é um país muito bom, é um país que não tem crise, é um país de prosperidade. Eu conheço pessoas que foram para Portugal, estão prosperando, mas conheço alguns que foram, porque outros foram, mas não prosperou e teve que voltar. Porque, irmãos, eu não vou porque alguém está indo, eu preciso ir se Deus estiver me guiando, se Deus estiver me conduzindo. Amém, Jesus, aleluia. E aqui o texto diz que todo mundo estava descendo ao Egito. E Isaac estava com o mesmo pensamento: se fulano está indo, eu vou também. Só que a gente não vence as crises fugindo. Você não vence crise fugindo. Você não vence a crise correndo dela, mas você vence a crise encarando ela. A gente tem essa dificuldade de encarar as nossas dificuldades, de encarar as nossas crises. Como muitas vezes a gente prefere o quê? Fugir. Só que Isaac estava com esse pensamento: eu vou descer ao Egito. Aí o anjo do Senhor aparece e fala o que com Isaac? Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica nessa terra. Não é para você ir para o Egito. Deus, é para você ficar nessa terra aí. É para você vencer essa crise. É para você vencer essa dificuldade. E vale a pena ressaltar, irmãos, a Epístola aos Hebreus. Se o Gilberto conseguir colocar ali, por favor. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 35. Nós vamos fazer uma leitura aqui, do versículo de número 35 até o versículo de número 39. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 35 até o 39. Vamos lá, todos juntos. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, em tempos de crise, nós precisamos ter paciência. Se você está fazendo a vontade de Deus e se você tem certeza que Deus está contigo, você precisa ter paciência, porque o que há de acontecer, vai acontecer. E nós precisamos, irmãos, viver pela
pela fé. E o que é viver pela fé? É você crer naquilo que você não está vendo, mas pela fé você acredita que Deus é poderoso para colocar nas suas mãos. Amém. E o mais interessante ali é que o texto diz que nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Também Deus deixa bem claro ali que Ele não tem prazer naquele que recua, naquele que retrocede. Mas Deus tem prazer naquele que permanece, naquele que continua, naquele que persevera, naquele que insiste. Deus, aleluia. Nos tempos de crise é de suma importância perseverar. Nos tempos de crise é de suma importância permanecermos fiéis ao Senhor e permanecermos na posição que Ele nos chamou. Eu vejo muita gente hoje, desculpa a linguagem, mas é a pura realidade. Quando a gente está em crise, a gente quer orar para que Deus nos tire da crise. E quando alguém está em crise, eu vejo muita gente pedindo oração: irmão, ora comigo porque eu estou numa crise, estou num momento difícil. Eu posso até orar por você, só que não adianta, irmãos, resolvermos na oração aquilo que Deus requer de nós como posicionamento. Às vezes a gente ora muito para Deus nos tirar da crise, mas na hora de se posicionar, não se posiciona, fica com medo. Quando a crise bater na tua porta, não recua, não retroceda, mas encare a dificuldade e deixe o nome do Senhor se glorificar. Então, irmãos, como agir em tempos de crise? Aí vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer em tempos de crise: qual é o segredo? Qual é a fórmula que nós devemos aplicar nos dias de crise, nos dias de dificuldade, nos dias de aflição, nos dias de escassez, nos dias de fome? Primeira coisa que nós precisamos ouvir é a voz de Deus. Quando você estiver em crise, a primeira voz que você precisa ouvir não é a voz de Beltrano nem de Fulano. A voz que você precisa ouvir é a voz de Deus. Porque só Deus tem o poder de nos ajudar em meio às crises na nossa vida. Amém, Jesus. Então, o primeiro passo, você tem que ouvir a voz de Deus. Quando a crise chega, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas não ouvem a voz de Deus e vão impulsionadas pelos outros. Fulano foi embora, eu vou também. Fulano partiu, eu vou partir também. Primeira coisa, ouça a voz de Deus. Escuta o que Deus quer falar com você, porque Deus vai te dar a direção certa. Então vamos lá, irmãos, voltando para o texto, Gênesis capítulo de número 26. Vamos ler agora o versículo 3, e a gente vai dar sequência. Versículo 3, todos juntos, versículo 3 do capítulo de número 26 de Gênesis. Vamos lá, por favor, Gilberto, todo mundo junto? Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. O que Deus falou com ele? Não desças ao Egito. A gente já viu o versículo de número 2. E aí Deus fala o que com ele? Peregrina nessa terra e serei e te abençoarei. Ou seja, em meio à crise, ele ouve a voz de Deus, e a voz de Deus é uma só: não saia da onde você está. Deus, aleluia. Porque o momento pode até não ser favorável, mas eu serei contigo. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Contigo. Peregrina nessa terra e serei contigo. E Deus diz bem claro: o momento é momento de seca, é momento de fome. Mas Deus está dizendo: te abençoarei. Amém, Jesus, aleluia. Te abençoarei. Irmão, vamos ser sinceros. Para permanecer num local de fome e de escassez e crendo que Deus vai abençoar,
só ouvindo a voz de Deus e sendo obediente à sua voz. E aí o segundo passo para vencer a crise: primeiro, ouvir a voz de Deus. Segundo, ser obediente ao que Deus falou. Por que muitas das vezes nós não vencemos as crises da nossa vida? Porque a gente até ouve a voz de Deus, mas na hora de obedecer, a gente não obedece. E a ordem de Deus foi uma só: peregrina nessa terra. Porque, irmãos, Deus não precisa de situações favoráveis. Oh Deus, aleluia. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Pai, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos de situações favoráveis. Às vezes a gente só crê quando a gente está vendo que há possibilidade. Só que isso não é fé. Isso é viver por vista. Mas Deus nos chamou para viver por fé e não por vista. Tem muitas pessoas que se movimentam e se movem quando vê possibilidade. E aqui o texto está bem claro. É um momento de escassez, é um momento de fome, é um momento de dificuldade, é um momento de crise. E Deus está dizendo para Isaac: não faça como muitos estão fazendo, porque eu não te chamei para ser Maria, vai com as outras. Eu te chamei para ter experiência comigo. Eu vou me revelar a você no teu crise, no teu sofrimento, na tua dificuldade. Deus vai se revelar a Isaac no momento mais difícil. E eu vou falar uma coisa aqui e você vai concordar comigo. Por que Deus vai se revelar a Isaac num momento difícil, num momento de crise, num momento de fome, num momento de escassez? Irmãos, a gente precisa entender uma coisa e a pura realidade. Tudo aquilo que é fácil ilude e enfraquece. Você pode perceber, quando as coisas são fáceis demais, traz uma ilusão e traz um enfraquecimento. Oh Deus, aleluia. Agora, tudo aquilo que é difícil ensina e fortalece. Aleluia. Deus não trabalha no campo da facilidade. Deus trabalha no campo da dificuldade. E tudo que é difícil te ensina, tudo que é difícil te fortalece. E aí você dá mais valor, porque foi difícil, não foi fácil. Agora, quando é fácil, muda e enfraquece, a gente não dá valor, a gente não dá ênfase, a gente não dá importância. Mas quando é difícil, você valoriza, você glorifica, porque você sabe quanto difícil foi, quanto foi doloroso, mas no final, por ter permanecido, você vai poder dizer: obrigado, Senhor, valeu a pena ouvir a tua voz, valeu a pena ser obediente. Aleluia. Então, interessante, primeiro passo: como agir em tempos de crise, ouvir a voz de Deus. Segundo passo: ser obediente àquilo que Deus falou. Ser obediente àquilo que Deus me direcionou. Ele está querendo descer ao Egito e Deus está deixando bem claro: não desças ao Egito. Não faça como os outros estão fazendo. Permaneça nesta terra. Peregrina nesta terra. E eu serei contigo e te abençoarei. Outra coisa interessante, irmãos, e eu preciso ressaltar aqui, versículo de número 4. O que diz o versículo de número 4? Mesmo em tempos de crise, mesmo enfrentando um momento de dificuldade, o que diz o versículo de número 4? Vamos lá. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei a tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, a mesma promessa que Deus fez. Glória a Deus. Vamos lá, Deus, aleluia. A mesma promessa, irmãos, que Deus fez para o Pai. A mesma promessa que Deus fez para o Pai, Deus fez para o Filho. E aí vale a pena ressaltar que Deus falou que ia abençoar muito Abraão. E Deus está falando aqui para Isaac: eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras,
e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Então, a mesma promessa que Deus fez para o Pai vai respingar na vida de quem? Do Filho. Do Filho. Mas o Filho, para ser abençoado, precisa trilhar no mesmo caminho que o Pai trilhou. Ele precisa se manter na fé como o Pai se manteve. Ele precisa olhar para as experiências que o Pai teve, para as dificuldades que o Pai venceu e se manter firme, crendo que Ele também vai vencer. Meu Deus, aleluia. E vale a pena ressaltar, irmãos, Salmo de número 34, coloca aí, por favor, Gilberto. Salmo de número 34, versículo de número 19. Vamos ler mais um texto aqui, irmãos. Salmo de número 34, versículo de número 19. Aí nós vamos ler todo mundo junto. Vamos lá, todos juntos? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, irmãos, Deus está falando o que para Isaac? Da mesma forma que eu abençoei teu pai, da mesma forma que eu fui com seu pai, da mesma forma que eu ajudei o seu pai, livrei o seu pai nas suas aflições, eu também te livrarei. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Então nós precisamos entender, irmãos, que não só eu vivo em crise, não só você vive em crise, e há vários tipos de crise. Tem crise conjugal, tem crise financeira, tem crise na área da saúde, tem crise na área do governo e tem crise em todos os aspectos. Mas como agir em tempos de crise? Vou ressaltar novamente: ouvir a voz de Deus, ser obediente à sua ordem. E vale a pena ressaltar que a ordem de Deus, ela vai totalmente contrária à nossa. Não bate. O que Deus fala para mim e para você fazer não vai bater com o momento que nós estamos vivendo. Porque às vezes o que Deus vai falar não é o que você gostaria de estar fazendo, porque o teu pensamento é outro. Mas Deus não trabalha com a tua lógica, Deus trabalha com a lógica dele. Tanto que Isaac está querendo ir para onde? Para o Egito. E Deus está dizendo: fica nessa terra aonde está tendo crise, porque eu vou ser contigo nessa terra da crise. Deus não age, irmão, de acordo com a minha vontade. Vamos ser sinceros, a nossa vontade é qual, irmão? Se estabelecer uma crise aqui em Petrópolis, qual é o primeiro pensamento de todo mundo? Vamos embora! Ficar aqui para quê? Mas só que Deus vai dar uma ordem, e às vezes a ordem que Deus vai dar é uma só: fica em Petrópolis, porque é em Petrópolis que eu vou te abençoar. Meu Deus, aleluia. Irmãos, isso aqui não é. A gente que prega, fica até difícil para dar estudo, porque aí a gente já quer uma oportunidadezinha para pregar na pessoa. Mas me escuta, irmãos, porque o nome da terra que ele está, que é a terra dos filisteus, é Gerar. E ele está querendo descer aonde? No Egito. E o nome da terra é Gerar. Deus estava dizendo o que para ele? Mesmo em meio aos tempos de crise, mesmo em meio aos tempos de dificuldade, fica em Gerar, porque é em Gerar que eu vou gerar a tua bênção. Eu não sei, irmão, eu não quero frustrar ninguém aqui não. De repente, os irmãos até me desculpam, mas não quero frustrar ninguém aqui não. De repente alguém já estava assim, já estou preparando as malas, mas só esse ano eu vou embora. Desculpa, irmão, eu não queria te frustrar, eu não queria. Mas Deus está dizendo: peregrino, Deus, aleluia. fica nessa terra. O que eu tenho contigo ainda não encerrou, ainda não terminou. É o que Deus estava dizendo para Isaac. A crise que você está passando, ela é momentânea, é passageira, é só uma fase, vai passar. O meu nome será Deus, glorificado. aleluia.
Você que está passando por um momento aí de crise, de dificuldade, Deus está dizendo para você, é momentâneo, é passageiro, vai passar, permaneça firme. Permaneça firme, permaneça firme, continue perseverando. Aleluia. O meu nome será glorificado na tua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos dar sequência. Versículo de número 5, capítulo de número 26. Eu anotei algumas coisas aqui, mas não sei se eu vou conseguir falar tudo. Versículo 5. Vamos lá. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus está falando com Isaac: olha, o seu pai me obedeceu. O seu pai guardou os meus mandamentos. O seu pai guardou os meus preceitos. O seu pai guardou os meus estatutos. O seu pai guardou as minhas leis. O seu pai, em tempos de crise, quando ouviu a minha voz, quando me obedeceu, o seu pai viu o que eu fiz na vida dele. Deus, aleluia. E se você me obedecer, você vai ver também o que eu vou fazer na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obedeceu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus e obedeceu. Acatou a ordem de Deus. E é muito interessante isso aqui, irmãos. E eu preciso falar aqui. Como que a gente pode ouvir a voz de Deus? Como que a gente pode receber uma direção de Deus em tempos de crise? É simples. Vou dar um exemplo básico. Se eu quero falar com o Silvano, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me aproximar do Silvano. Porque se eu quero falar contigo, eu preciso me aproximar de você para poder falar contigo. E se a gente quer vencer a crise, e a gente entende que a crise a gente só vence em Deus, então é necessário se aproximarmos mais de Deus. A crise não é para te tirar da presença de Deus, pelo contrário, a crise é para te aproximar de Deus. Quando queremos falar com alguma pessoa, nós nos aproximamos dela para poder falar com ela. E quando a gente está em crise, a gente tem que se aproximar mais perto de Deus para poder falar com Deus e para poder ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Por que muitas das vezes em minhas crises a gente não consegue, irmãos, ouvir a voz de Deus? Porque a gente não se aproxima dele. A gente se aproxima muito perto de fulano, de Beltrano, e aí começa a ouvir o que fulano e Beltrano está dizendo. Mas nessa noite se aproxime mais de Deus, porque Deus quer falar contigo. Aleluia. Se aproxime mais de Deus, Deus quer falar contigo. E os irmãos me desculpem, às vezes a gente já até ouviu o que Deus falou, mas ainda assim tem alguns que na teimosia, na rebeldia, Deus falou, não vai, eu vou, fica, não vou ficar. Aí é contigo. Aí é contigo. Às vezes Deus falou, fica, mas você não quer ficar, e aí vai pagar um preço. E o preço muitas das vezes é alto. Porque depois que você sai de uma cidade e aí vende tudo e vai embora, ou às vezes aluga para alguém, já pensou, daqui a pouco você tem que voltar de novo e falar assim, irmão, vou ter que te retirar dessa casa que pegou você. Então era melhor ter obedecido e ter ficado do que ter se precipitado. Então quando a crise bater na tua porta, ouça a voz de Deus. Seja obediente ao direcionamento de Deus. Agora vamos ler outro versículo aqui, irmãos. Eu já vou ensinar. Vou parar 10 para 9. Eu vou passar para o pastor Raimundo para ele dar uma resposta final e falar mais alguma coisa. Versículo 12 do capítulo 26. Versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis. E eu já vou passar para o pastor. Vamos ler todos juntos? E semeou Isaac naquela mesma terra,
e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Vamos lá, gente. Quando a gente está em tempo de crise, vamos ser sinceros. A primeira coisa, eu vou usar o André aqui, mas o André não tem crise não, mas o André, acho que eu vou falar comigo que o André tem loja para poder me ajudar. Quando a pessoa está em crise ou não está vendendo muito, a primeira coisa que ele faz é diminuir o que, André? As vendas. Se você compra muita roupa, você vai diminuir, agora você vai passar a comprar menos. Só que no tempo de crise, olha que coisa interessante. No tempo de crise, o nosso primeiro pensamento que vem na mente é o quê? Parar de semear. Vou parar de comprar, vou parar de investir. Estamos em tempos de crise. Para que investir em tempo de crise? Só que o texto diz que Deus falou para Isaac que era para ele permanecer naquele lugar e para ele semear naquela terra. Deus está mandando Isaac semear em tempo de crise. Olha que loucura. Deus, aleluia. É por isso que Deus, irmãos, ele é diferente da gente, porque a gente em tempo de crise, a primeira coisa que a gente faz é tentar até não comprar tanta coisa para não manter um estoque cheio para depois a gente não saber como que a gente vai vender aquilo. Mas olha o que Deus está dizendo para Isaac no tempo de crise: semeia nessa terra. Deus, aleluia. Semeando. E o texto diz que no mesmo ano em que ele semeou, ele colheu 100 vezes mais. Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, por ter sido obediente, olha o que Deus faz. E aí está todo mundo olhando e ficando sem entender. Peraí, como que esse homem está prosperando? Deus, Como aleluia. esse homem está conseguindo crescer? Como que ele está sendo abençoado? Se nós estamos em tempo de crise, é porque quem obedece a Deus nunca deixa de ser abençoado. Deus, aleluia. Ele obedeceu. Olha o texto está dizendo: ele semeou Isaac naquela mesma terra. Que terra que ele semeou? Na terra que ele estava pensando em ir, hein? Isaac semeou na terra que ele estava pensando em ir, hein? E o texto diz que na terra que ele estava pensando em ir embora, ele estava em crise. Mas à medida em que ele semeou, ele colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Amém, Jesus. A crise pode estar grande, mas a promessa de Deus é uma só. Ainda neste ano, tu vai colher 100 vezes mais. O negócio é obedecer a voz de Deus e não olhar para as circunstâncias, não olhar para o momento. A situação pode não ser favorável, mas aquele que te prometeu, ele é fiel. Aleluia. Isso aqui, irmãos, mexeu comigo, porque o semear fala de perceber. O semear fala de dar continuidade, de não parar. A crise se instalou aí, mas essa crise aí não é para você parar diante dela, mas é para você superar ela. E como eu supero uma crise? Fazendo tudo ao contrário. Por quê? Geralmente, quando a pessoa está com crise, a pessoa quer o quê? Vamos procurar um psicólogo, procurar um tratamento e tantas outras coisas mais. Nada contra. A pessoa pode até procurar. Mas quando a crise bater na tua porta, finge que nem existe crise, irmão. Levanta a tua cabeça. Vai todo dia, abre a tua loja, abre o teu comércio, vai trabalhar, dá o teu dízimo, dá a tua oferta. Deus, aleluia. Com certeza o Senhor vai honrar a tua fé. E o nome dele será glorificado na tua vida. Em paz com o pastor. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, a gente não deve nunca desistir